da Rádio Eclésia, são agora 8h07. Estava como fizemos referência à introdução deste. Trazemos para si o tema do presidente João Lourenço, a Casa Branca, que é a sua relação com os Estados Unidos. Mas antes agradecemos aos nossos ilustres convidados por terem nos brindado com a sua presença aqui. Então, referente ao dia 23 do último dia do mês de novembro do ano de 2023. Eu saúdo cordialmente o Luís de Castro. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia extensivo bom dia aos nossos rádio ouvintes. Alfredo Bacia, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia aos nossos ouvintes, ouvintes da Rádio Eclésia, bom dia a si também, bom dia ao Castro, e é sempre um prazer estar aqui, partilhar este espaço. Seja bem-vindo. Muito bom dia, painel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Eclésia Wambo. Muito obrigado pelo convite que nos foi formulado. Muito obrigado. O Presidente da República já se encontra nos Estados Unidos da América para então um encontro com o Presidente Joe Biden. E devido às assinaturas das relações bilaterais, Luís de Castro. Uma visita que o presidente João Lourenço começou a delinear, ou seja, começou a usar o lobby norte-americano já no seu primeiro mandato para que tivesse efetivamente essa visita. Acontece agora, já no último mandato, ou no fim do mandato do presidente Joe Biden. Vamos esperar o que é que vai sair dessa visita. Tenho estado a acompanhar os comentários que têm estado a ser feito a nível das redes sociais, a nível da própria comunicação social convencional, e não só, que os angolanos olham para essa visita do presidente João Lourenço com muitas reticências, sobretudo porque algumas vozes discordantes a essa visita olham para aquilo que será o posicionamento da China, que é efetivamente o maior credor angolano e o maior comprador de petróleo. Olha também para aquilo que é a relação que Angola tem, sobretudo com a própria Rússia, que ainda continua a ter um papel muito grande naquilo que efetivamente a segurança no nosso país. Vede, caro amigo, que, por exemplo, os nossos assessores militares, e grande parte daquilo continuam ainda a ser russos, e grande parte daquilo que nós temos do arsenal bélico é ainda russo. Portanto, é legítimo que haja essa preocupação de grande parte da sociedade angolana, do qual será o posicionamento da Rússia e o posicionamento da China em relação a esse piscar de olho do presidente João Lourenço, então à administração Biden. Muito obrigado, Luís de Castro. Dr. Alfredo Bacia, profissional economista, o presidente, reúne-se esta manhã com seu homólogo Joe Biden para então as relações bilaterais que se impõem. Não tem introdutória. Eu penso que é um passo importante para o país na busca geoestratégica de relações. Já lá estamos a falar de mais de um quarto de século depois do estabelecimento das relações bilaterais diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos. Portanto, penso que o compromisso
dos Estados Unidos com Angola permanecem robustos e fundamentalmente, naquilo que são os valores comuns, no apoio mútuo pela paz e estabilidade regionais e também nas crescentes oportunidades econômicas bilaterais. Penso que a agenda do presidente, para além desta definição geopolítica e geoestratégica, portanto, será um momento também de olhar para aquilo que são as nossas relações comerciais e ver, portanto, ali explorar das mais variadas oportunidades que podemos ter a nível dessas relações diplomáticas. Obrigado. Aguardamos então a presença do Dr. Hilário Sambanda, jurista, que também estará conosco. Ainda há tempo para chegar a nossas instalações. Hamilton Bagana, durante o encontro que deve durar 1 hora, os dois chefes de Estado vão discutir os próximos passos para o aprofundamento da cooperação bilateral nos domínios do comércio. Nota introdutória. Bem, eu gostava de começar por fazer um enquadramento teórico do que vai ou do que está a ocorrer. Refiro-me ao tema. Bem, este encontro do presidente Joe Biden com o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola, ele enquadra-se no âmbito da política externa dos 12 Estados, propriamente no que concerne ao tipo de instrumento da política externa dos Estados que tem que ver com a negociação direta ou com o contacto direto, que visa colocar os detentores de cargo público sentados à mesma mesa para tratar dos assuntos que dizem respeito aos seus Estados. Começamos por fazer esse enquadramento para chamar a atenção, porque também temos estado a observar alguns teóricos ou algumas pessoas ou cidadãos cosmopolitas a chamarem esse encontro como que diplomacia, o que não é rigorosamente falando, segundo o professor Calvete de Magalhães. Todavia, enquadra-se no âmbito das relações bilaterais, que são os encontros entre dois Estados. Como nós vimos, o presidente João Lourenço esteve recentemente nos Estados Unidos da América, já num encontro diferente, que foi o encontro multilateral Estados Unidos da América-África, e agora vai, de facto, então, responder também uma preocupação que era muito levantada pelo povo angolano, que era os residentes em território e aqueles que não residem no território, né? Lembramos-nos que quando o presidente foi para este encontro que fizemos referência, perguntava-se o que é que terá ocorrido que levou o presidente Joe Biden a não ter conseguido ou a não ter concedido uma audiência ao presidente João Lourenço. Então também aqui é uma resposta a essa preocupação também legítima que o povo angolano manifestava na altura, porque nós não estamos a falar de qualquer presidente, também não estamos a falar de qualquer nação, sem desprimor dos presidentes e das nações que tem o mundo. Estamos a falar do presidente da superpotência mundial, da economia mais robusta do mundo. Estamos a falar do presidente do Estado que depois de 1900, sobretudo, e 45, com o fim da grande Segunda Guerra Mundial, acaba por ser o Estado que mais financia e que mais apoio estabelece para o sistema internacional, para mais Estados. E aqui também, como disse o colega do painel, Luís de Castro, tentar esclarecer os cidadãos que é de facto legítimo que haja essa preocupação, mas não deve haver tanto ceticismo como vai ocorrendo, porque os Estados são, primeiro, soberanos. Segundo, há um princípio nas relações internacionais que tem que ver com o princípio da não ingerência nos assuntos internos. Isso quer dizer que, por mais que tenhamos relações com a Rússia e com os Estados Unidos, com a China, queria eu dizer, não significa que é a China e a Rússia que têm que mandar nos assuntos internos de Angola. E o presidente João Lourenço vai levar, acreditamos nós, matérias que são de caráter internos, para ver se possa encontrar de facto solução, caminho para solucionar os mais variados problemas que a economia angolana vive. Como também nas relações entre os Estados. Há um princípio que também não se pode esquecer, que tem que ver com o princípio da reciprocidade de vantagens. Ou seja, quando um Estado recorre a um terceiro ou a um segundo para
relações, quer elas sejam bilaterais ou multilaterais, eles fazem porque veem que vai existir vantagem entre os dois Estados. E também temos que olhar para a história, que importa olhar para a história das relações internacionais e dizer o seguinte: quando terminou a Grande Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, os Estados Unidos da América desencadearam um plano que se chamava Plano Marshall, um programa econômico que visava apoiar as economias que saíram fragilizadas da guerra, embora que era sob pena destas depois aderirem à democracia, mas nós vimos que, e hoje verificamos que se os Estados Unidos da América não tivessem apoiado os países europeus, não sei se as economias europeias hoje estariam estáveis. Isso para dizer, o mesmo aconteceu com a Coreia do Sul, com o Japão, mesmo depois do fim da Guerra Fria, em 91, sobretudo, os Estados Unidos da América apoiou muito boa parte dos países do mundo que hoje são economias estáveis. Nós pensamos que aqui o que tem que se perceber é que, no âmbito da reciprocidade de vantagens, basta que Angola defina, tem definido, acredito, mas esclareça de facto quais são as suas prioridades. Porque os Estados Unidos da América, por exemplo, oficialmente só estabeleceu relações bilaterais com Angola em 93, no dia 19 de maio, enquanto que a China tem relações desde o dia 12 de janeiro de 83, mas isso não beliscou as relações entre os Estados Unidos da América, Angola ou Angola-China. Portanto, é legítimo sim que haja esse ceticismo, mas nos parece que não pode haver, porque é também uma forma de esse piscar de olho para os Estados Unidos da América que Angola vai fazendo, chamar a atenção à China e à Rússia, porque o sistema internacional é competitivo, os Estados competem e cabe àquele que vai chamando maior atenção das grandes potências e da superpotência saber tirar o maior proveito possível de cada Estado. E porque também essa relação eu vejo que é uma oportunidade que o Estado angolano tem para que de facto possa melhorar não só a sua credibilidade, a sua imagem, ter a certificação de que muito parte da reforma que vai sendo feita vai surtindo efeito, mas também é uma das formas que o governo angolano e o Estado angolano têm para corrigir determinadas situações que internamente não ocorrem. Porque eu estou a olhar para esse encontro ou para esse reforçar das relações Angola-Estados Unidos da América como que a ideia é. Então, se o que se quer, e os cidadãos manifestam isso, é democracia. O que se quer Para terminar mesmo, é um Estado economicamente livre e estável. Então, Angola tem a oportunidade de negociar hoje com o Estado que instituiu no mundo estes princípios. Há ceticismo. Bom, eu fico por aqui e vamos seguir no debate. Muito obrigado. Esta será a primeira vez que o chefe do Estado será recebido na Casa Branca desde a exceção ao poder em 2017, o que abre grandes expectativas em torno dos novos rumos da cooperação bilateral. Luís de Castro, por vários meios de comunicação social há uma ansiedade, frutos, vantagens que virão desta cooperação com o presidente angolano, do Estado angolano para com o presidente dos Estados Unidos da América. Poderá melhorar a vida do cidadão, trará uma economia estável. Bem, tal como nós dissemos no introito da nossa intervenção, nós dissemos que o presidente João Lourenço é recebido pela administração Biden já no declinar do seu mandato. Ou seja, e para aquelas pessoas que têm estado a acompanhar a política americana, é dado certo que o presidente Biden não terá um segundo mandato. Portanto, aqui é mais um piscar de olho, é mais um charme que o próprio presidente Biden, Joe Biden faz. Depois, do outro lado, dizer que não tem nada a ver essa recepção do presidente João Lourenço pela administração Biden com questões de democracia, com questões de direitos humanos, porque quem leu e continua a ler o perfil do atual embaixador norte-americano sabe, e muito bem, consegue depreender desde logo que a América não está preocupada com questões de democracia, com questões de transparência, com questões de combate à corrupção,
A diplomacia que a América faz, ou que o atual embaixador norte-americano em solo pátrio, em solo angolano faz, é uma diplomacia meramente econômica. Portanto, a América está preocupada está preocupada no atual contexto com questões meramente econômicas, e é isso que vai delinear o encontro hoje entre o presidente angolano, entre o presidente João Lourenço e o presidente Biden. São questões meramente econômicas, nada que tem a ver com questões de democracia, nada que tem a ver com questões de direitos humanos, nada que tem a ver com questões de transparências. Aliás, olhando para o próprio retrovisor, já na altura das eleições, quando eventualmente há um senador norte-americano que falava de uma resolução para que, se efetivamente as eleições em Angola não fossem transparentes, uma resolução de sanção a indivíduos ligados ao aparelho de Estado em Angola, nós já fazemos referência de que eram meramente adornos, porque daquilo que eram os pronunciamentos do embaixador norte-americano em Angola, é visivelmente um embaixador pró-MPLA, é visivelmente um embaixador pró-executivo angolano. Vê que nas visitas, das vezes que o próprio embaixador foi recebido pelo presidente angolano, ele tecia elogios claros ao presidente João Lourenço, tecia elogios claros àquilo que algumas franjas da sociedade, ou seja, do executivo do presidente João Lourenço, chamam de combate à corrupção, e que nós aqui, a miúdade, às vezes já dissemos que não tem a ver em nada com combate à corrupção, mas com um combate seletivo, ou um combate aos poderosos do tempo do presidente José Eduardo dos Santos. Do ponto de vista interno, o que é que isso vai melhorar? Vai levar comida ao prato dos angolanos? Vai melhorar a condição socioeconômica e política do país? Claramente que não. Do ponto de vista das decisões que o próprio presidente João Lourenço hoje tem no próprio MPLA, vai melhorar alguma coisa? Claramente que não. Portanto, estamos a falar de que o presidente João Lourenço vai efetivamente ter uma fotografia, né, na sala oval da Casa Branca, vai efetivamente ter uma fotografia com o presidente Joe Biden para depois mostrar aos netos e tudo o resto, mas que efetivamente não traz nenhuma lufada de ar fresco aos angolanos. Luís de Castro, o presidente, desde o princípio do seu mandato, o princípio do primeiro mandato, tem vindo a viajar em outros países no sentido de atrair o empresariado internacional. Tal, será efetuado tanto hoje com o presidente norte-americano. Isso não trará benefício atraindo o empresariado internacional no nosso país? Bem, olhando para o retrovisor de todas as visitas que o presidente João Lourenço já fez a outros estadistas, de todos os encontros que o presidente João Lourenço já teve com outros estadistas, o que é que mudou na vida dos angolanos? Absolutamente nada. Muito pelo contrário, gasta-se muito com esse tipo de visitas e não muda absolutamente nada. Vê de que uma visita, uma viagem, por exemplo, do presidente ao exterior, gasta-se na ordem de 10 milhões de dólares ao dia. Portanto, são gastos excessivos que faz, se não muda-se nada. Se nós não mudarmos no plano interno, com questões, por exemplo, de transparência, com questões, hoje, por exemplo, vê-se em grosso modo que a corrupção deslocou-se do poder político para o poder judicial, por exemplo. Discute-se muito questões de venda de sentença, discute-se muito questões de suborno, discute-se muito questões de desvio de dinheiro nos próprios tribunais. Nenhum investidor vem para Angola investir com esse clima, nesse tipo de situação em que o país vive. Nenhum investidor vem para Angola. Se o presidente da República pode fazer todas as viagens que ele quiser, não vai conseguir catapultar investimento estrangeiro
num país onde, por exemplo, a corrupção ainda faz-se nos tribunais e no próprio poder político. Há uma questão que a doutora Paula Godinho levantou, e é uma questão super legítima, que é, por exemplo, está-se até hoje a julgar antigos gestores do tempo do presidente José Eduardo dos Santos. Será que nós não temos, e nós não vimos até hoje, se calhar aqui alguém no painel me possa fazer correção, nós não vimos até hoje um poderoso da administração, Lourenço, a ser julgado ou condenado por atos de corrupção. Vamos lá dizer que a corrupção em Angola terminou claramente que não. Então, com esse tipo de gestão, esse tipo de governação, e é dado certo que hoje retira-se muito mais dinheiro do país para fora. Os Panagrão e outras linhas de crédito que se fala a nível do país estão a alimentar novos marimbondos, novos caranguejos, novos corruptos, e isso não traz assertivamente investidores para o país. Muito obrigado. Antes do aumento da gama, permita mesmo, agora tem uso da palavra o doutor Bacia, por sinal, o nosso economista aqui no painel. O presidente tem vindo realizar, desde o princípio do seu mandato, tem vindo efetuar, realiza sempre atividades de fora, no sentido de atrair os investidores internacionais. E hoje também será com o seu homólogo Joe Biden, no sentido de estabelecer relações economicamente. Isso trará benefícios ao nosso país? Bom, primeiro eu acho que não devemos minimizar tanto este encontro do presidente João Lourenço com o presidente dos Estados Unidos. Não devemos minimizar, e também devemos perceber que no âmbito, portanto, daquilo que é o comércio internacional, das relações diplomáticas entre os países, há sempre vantagens, portanto, que são consideradas nesses encontros, quer vantagens comerciais e entre outras. É preciso compreender que Angola, portanto, continua sendo um parceiro essencial, fundamentalmente na promoção da paz e estabilidade na região central e também no sul da África. E, portanto, penso que não poderíamos também minimizar, para além disso, das próprias relações comerciais. Refiro-me, por exemplo, das várias, nós sabemos que existem várias companhias americanas que atuam, que possuem investimentos em Angola. Portanto, temos, por exemplo, em 2019, um consórcio liderado, por exemplo, a Chevron, anunciou o plano de investimentos em mais de 2 mil milhões de dólares. Portanto, temos agora o consórcio do corredor de Lubito. Portanto, existem aqui, no espaço angolano, investimentos americanos, existem aqui empresas americanas a atuarem no nosso solo. Penso que não podemos olhar apenas num plano de curto prazo, né, sobre esses benefícios, mas também temos que olhar a longo prazo, porque o país também faz-se a longo prazo. Portanto, penso que este encontro vai marcar, apesar de ser o último, conforme diz o Luís de Castro, o último mandato do presidente João Lourenço, mas ainda assim, de Joe Biden, exatamente. Portanto, ainda assim, acho que Dos dois, né? Dos dois, né? Tanto do presidente João Lourenço como exatamente, a não ser que essa também, pescar, exatamente. Então, neste sentido, a neste sentido, administração Biden seja para buscar legitimidade. não, neste sentido, E um golpe constitucional não, para não, um não, terceiro não, mandato, Luís de né? Castro, neste sentido, eu penso que este encontro, para além de reforçar as relações bilaterais entre os dois países, também acaba aqui por reforçar as relações comerciais, porque já no ano passado, se a memória, se não neste ano, o presidente Joe Biden anunciou vários investimentos para Angola, e não podemos negar estes investimentos que já foram feitos para Angola,
Portanto, e também não podemos negar que este processo não é. Quais são esses investimentos? Mas o Luís de Castro é informado e sabe muito Não, bem. Eu não, não não estamos preciso a dar falar. aqui, Não, não, não. não Nós preciso não aqui podemos, dar aqui não aulas. podemos falar ao sabor do vento. Estamos a falar para Luís os de Castro. ouvintes, né? Luís de Castro, eu, Seria bom quando eu elucidar os nossos falava, ouvintes. quando eu falava, Não, mas seria quando bom o Luís de elucidar os Castro nossos falava, ouvintes para saber quais quando, são esses quando quais o são Luís de esses Castro falava, investimentos. quando o Luís de Castro falava, Luís de Castro, quando falavas, eu não interrompi, eu penso por uma Não, questão mas seria também bom de um elucidar debate Não, porque mas nós seria- pensamos que queremos ter aqui um debate mais para para o não âmbito passar a construtivo. imagem, a Me percepção, deixe falar, depois a pode. percepção aos nossos ouvintes, que o meu colega de painel está a falar ao sabor do vento. Seria bom elucidar os ouvintes de que investimentos são Não, esses. mas, Né? Luís de Castro, só um cidadão não atento é que vai fazer esse tipo de questão, porque, vamos lá, eu fiz referência, por exemplo, da Chevron, fiz referência do consórcio do corredor do Lubito, são investimentos americanos ou não são? O Luís de Castro vai dizer que não são? Vou falar aqui, por exemplo, dos vários apoios no âmbito do combate ao HIV, na questão, por exemplo, da saúde. Portanto, não são investimentos americanos. Portanto, isso aqui nem o Luís de Castro devia me perguntar. Não, penso é importante. era importante. Não, Não, sim, exatamente. Mas não. Sim. Isso. Não. Portanto, não é o sabor do vento que nós falamos. Nós falamos aqui com dados e, aliás, são factos. Então, eu penso que neste encontro, naturalmente, teremos então, os benefícios não serão de longo prazo, né? Ou seja, de curto prazo. Muitos deles não é assim. O presidente reuniu e assim, de forma repentina, a vida do cidadão muda. Não. E, portanto, penso que os benefícios serão de longo prazo. E é para Angola. Doutor Bacia, falou-se aqui de o último mandato do presidente Joe Biden e também do presidente João Lourenço. Estas relações trarão, caso não se concretize aquilo que será abordado hoje, trarão benefícios ao nosso país, se os dois concorrem para o último mandato? Pois, o que eu acho é que nós não podemos olhar que o país termina, portanto, com as lideranças executivas. O país o Estado continua. Portanto, o que eu penso é que Angola saiba, portanto, aproveitar deste encontro, tirar vantagens comparativas, fundamentalmente vantagens comerciais que possam. E se nós olharmos para Angola pela dimensão geoestratégica e de geolocalização a nível da África Austral, e, portanto, no âmbito portanto, do próprio corredor do Lubito, se olharmos para este corredor do Lubito, Angola pode efetivamente aproveitar, não é? E porque também abrem aqui novas linhas de diálogo em termos comerciais, e penso que Angola pode efetivamente aproveitar oportunidades, porque veja que as relações as relações bilaterais entre países visam mesmo este interesse também econômico, não é? Visa este interesse econômico de trazer aqui robustez em termos de relações econômicas, mas também tirar vantagens comerciais e comparativas. E eu acho que Angola é um potencial, poderia, portanto, se erguer no contexto das nações e fundamentalmente nessas relações bilaterais entre Angola e os Estados Unidos. Mas verifica-se, em Angola, que dificilmente os governantes dão continuidade às obras dos seus antecessores. Refiro-me aos governadores e também aos presidentes. Essas relações que serão consagradas hoje trarão, por acaso, o presidente da República está no seu último mandato, de igual modo o presidente norte-americano. Estas relações que serão consagradas hoje trarão mesmo, será uma continuidade por aqueles que asseguraram o poder nos próximos anos? É preciso perceber que Angola nunca mais recomeçou, né? Porque parece a ideia de que Angola terá recomeçado com o presidente João Lourenço, terá recomeçado e poderá, nesta perspectiva, parece-me que está a passar que vai recomeçar com outro chefe de Estado. Não, isso não é verdade. Angola continua a dar passos. Agora é preciso. Mas a continuidade das obras e as ações? Continuam. Portanto, eu penso que se não continuassem a olhar para os vários projetos que, por exemplo, o antigo presidente deixou e que foram dando continuidade. Portanto, penso que o que continua é o Estado, continua o país, e nós não podemos aqui pensar de forma negativa, porque também somos jovens,
no sentido de que parece que o país para quando vem um novo chefe de Estado. O país não para, o país continua. É claro que o espírito de liderança, o espírito, portanto, se calhar, de gestão difere um pouco, mas o país continua com os vários projetos que são projetos da nação. Muito obrigado. Deixa eu fazer aqui uma parte, por favor, com todo respeito. Então, na verdade, essa percepção de que o país para ou de que estamos em sede de um novo país quando há uma nova administração, me parece que não é uma visão dos jovens, não é uma visão do pacato cidadão. Lá ver uma coisa, o que o presidente João Lourenço tem feito na sua administração passa a percepção de que estamos em volta de um novo país e tudo aquilo, embora ele esteja a dar continuidade e sem ele reconhecer aquilo que foi feito pelo presidente João Lourenço, passa a percepção de que é tudo novo. E um exemplo inequívoco disso mesmo é o facto de o aeroporto, o novo aeroporto internacional de Luanda, o Nail, que tem o nome agora do primeiro presidente da República, o presidente Agostinho Neto. O presidente João Lourenço cortou todos os gastos que já foram feitos pelo presidente José Eduardo dos Santos, os 8 mil milhões de dólares, e no relatório dele, ele apresenta apenas 2 mil milhões de dólares, como se todo aquele dinheiro, ou como se tudo aquilo que foi feito pelo presidente José Eduardo dos Santos, que até é o mentor do projeto, não tivesse relevância nenhuma. Luís de Castro, isso belisca a imagem do antigo presidente? Foi sim, de algum fato. Nós precisamos reconhecer aquilo que já foi feito pelos outros, precisamos dar crédito àquilo que já foi feito pelos outros. E o presidente, ao não fazer menção dos gastos que foram feitos na administração eduardista, ele faz crer, faz passar a mensagem daquele projeto. Era um projeto novo e era um projeto da administração lourencista. O que, na verdade, era importante fazer menção dos 8 mil milhões de dólares que já foram gastos e depois agregar os 2 mil milhões de dólares. E uma coisa que não foi feita também nesse aeroporto é, por exemplo, fazer menção daquele que era atribuiu-se o nome do aeroporto ao presidente Agostinho Neto, mas em momento algum fez-se menção, por exemplo, de José Eduardo dos Santos como mentor do projeto. Aliás, há um título muito interessante de um jornal, de um artigo que foi escrito pelo jornalista Armindo Laureano, que chama, por exemplo, o Aeroporto Internacional de Luanda, o NAIL, o aeroporto dos três presidentes. Ele chama o aeroporto dos três presidentes por quê? Porque é um aeroporto que foi idealizado e que começou a ser erguido pelo presidente José Eduardo dos Santos, que terminou no consulado do presidente João Lourenço e que depois leva o nome do presidente Neto, e ele chama o aeroporto dos três presidentes. Então é importante nós reconhecermos bem ou mal o esforço que o presidente José Eduardo fez no sentido de erguer o aeroporto internacional de Luanda, que é de fato a maior obra que nós temos no país depois da independência. Voltamos assim, agora à Norte da Gama. Bem, muito obrigado. Eu vou começar por rebater aqui algumas posições que parecem-me gerar alguns equívocos, e estamos aqui para fazer um debate pedagógico, esclarecer os nossos cidadãos, pelo que eu sugiro que não nos pegássemos em discursos sensacionalistas. Não é e não pode ser verdade que o embaixador norte-americano, quando dos seus pronunciamentos, não reconheceu que as reformas feitas em curso são um indicador também da avaliação que fizeram com que o presidente Joe Biden pudesse receber o presidente João Lourenço. Aliás, quem tem estado a acompanhar com a atenção que se impõe, quer os pronunciamentos do embaixador norte-americano, assim como os pronunciamentos do próprio presidente Joe Biden, e antes o pronunciamento do presidente Donald Trump, percebe claramente
que há da parte do governo e da administração americana este reconhecimento das reformas que vão sendo feitas em Angola. E mais, tem uma coisa aqui que nós devemos dizer. Uma coisa é ir para a Casa Branca, outra coisa é ir para a sala oval da Casa Branca. São duas coisas distintas. A sala oval da Casa Branca é a sala mais especial do mundo e lá não vai qualquer presidente. E há uma série de critérios por se cumprir antes de o presidente chegar naquela sala. Mas esta ida... O que quer dizer que essa abertura, se assim podemos considerar, que deu-se ao presidente João Lourenço para que pudesse ter um encontro privado, ser concedido-lhe uma audiência, antecede de muitos critérios que são avaliados. Um deles tem que ver mesmo com a questão da qualidade da democracia, do combate à corrupção, da transparência na governação. E estas palavras, repito, não são nossas, são do embaixador norte-americano, perdão, são também de altos funcionários da administração americana. Nós tivemos... Amigo, permita mesmo... Um momento só, deixa-me só discorrer, porque os meus colegas falaram, ouvi, não cortei ninguém. Por favor. Mas é mesmo neste compasso. Nós tivemos, sim, em Angola, por exemplo, duas entidades que vieram do governo americano. Veio o chefe, como é que se diz? Secretário de Estado, que equivale a ministro das Relações Exteriores. Depois veio o coordenador do presidente especial para infraestruturas globais, que eles também fizeram comentários nesse sentido. E essas informações estão publicadas nos órgãos de informação norte-americanos, que é de consumo de todos. E ademais, repare só uma coisa que é muito interessante, embora que não se coloque só para dar um exemplo. Tem estado-se a dizer que não há transparência, mas o que é isso? Transparência não é andar sem roupa à rua. Na governação é cumprir a lei e disponibilizar a informação para os cidadãos. Se nós olharmos, por exemplo, ao quadro do processo de destituição do presidente que a UNITA desencadeou, nós vamos ver que agora no documento da UNITA eles fazem referência a decretos presidenciais, a diários da República e uma série de informações que foram retirando dos portais dos ministérios do governo de Angola. Isso mostra claramente que há transparência na gestão. E mais, quando se fala da reforma em Angola, há que perceber que, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional é uma agência das Nações Unidas, mas que segue fins democráticos e que são exigências americanas. Amigo, permita mesmo. Tem referência a dois pontos, né? Leve ao conhecimento de todos que por essa altura nos acompanha. Foi referência da Casa Branca e a Sala Oval. Diz que é uma sala que não vai qualquer tipo de presidente. Portanto, a estadia do presidente Lourenço naquela sala oval, já que é uma sala especial e não é qualquer presidente que por lá passa, trará benefício na vida do cidadão. E uma outra questão, qual é o objetivo primordial de um governo? Bom, é o seguinte, eu vou continuar, já chego na pergunta que fez. Uma coisa é a percepção que nós temos, outra coisa é a percepção que os americanos têm de Angola. E é aqui que perceber que são duas coisas distintas. Não é verdade que é capricho do presidente Joe Biden. Nós conhecemos a história de Angola, conhecemos a história americana. Se percebermos o seguinte, mesmo antes da independência de Angola, quer com o presidente Gerald Ford nos anos 70, quer com o presidente Ronald Reagan na década de 80, quer com o presidente Bill Clinton, depois o Bush pai e o Bush filho, a política externa americana não parou. Qual era, na altura, na ocasião? Era explorar petróleo e democratizar o país, nesse caso Angola e o mundo. Isso continuou para dizer o quê? Que mesmo que o presidente Joe Biden não vai a um segundo mandato, o presidente que lhe vai suceder vai continuar a levar a cabo a política externa americana, porque nós temos que perceber uma coisa. Os Estados têm estratégias para o âmbito internacional e têm estratégias para o âmbito nacional, ou local ou interno. E a estratégia nacional, ela não depende de quem vai governar. É um programa que, regra geral, os americanos já deram provas mais do que evidentes que eles cumprem. E, portanto, nós não podemos, como disse o Bacia, subscrevo, minimizar este encontro. Não, é um encontro
do mais alto nível do sistema internacional. Agora, vamos à questão, Hamilton, vamos à questão. Sim, um momento só. Não, só que são montas que tem que me deixar falar, os outros também falaram à vontade. Sim, mas vamos à questão, exato. Vocês falaram agora, não é tempo. O Luís de Castro falou à vontade, eu não trouxe a questão do tempo. O tempo não pode ser muito para mim quando é curto e para vocês é curto quando é muito. E tem mais, não é verdade que não há investimento americano em Angola. E não é verdade que não vai vir. Há que se esclarecer os cidadãos pelo seguinte: quando um Estado investe num país, o investimento não se traduz no pão ao prato do povo, do cidadão, como que se é chegar, tirar, levar para a casa do cidadão. Não. Mas, garantindo uma série de oportunidades de emprego para que dali o cidadão tenha o seu sustento. Recentemente, o governo americano manifestou interesse no setor privado de apostar no ramo hoteleiro angolano. Vai se construir um hotel e mais. A refinaria do Soio em Angola está a ser construída, vai ser depois explorada por um consórcio de empresas norte-americanas do ramo e prevê-se a criação de mais de 7.000 postos de trabalho. Estas palavras não são minhas, permita-me para traduzirmos do Departamento de Estado norte-americano e é só as pessoas irem para lá e vão ver. Permita-me, o objetivo da análise desta visita do Presidente da República, Casa Branca, é de traduzirmos aquilo que será, pontos de fortificar a nossa economia. Agora, essa história de hotéis e tal, sabemos nós que a realidade atual... Permita. Esta história pronto, trará benefícios ao longo tempo. Mas nós queremos trazer a realidade desta visita, o que será benéfico para os cidadãos. Portanto, eu fiz a questão, queria que me respondesse para fazermos melhor a gestão do tempo. Por favor, é o seguinte, vocês convidaram-me para vir fazer um debate que eu entendo pedagógico. Não estou nervoso. Eu sou das pessoas que menos me nervo. Vocês convidaram-nos para fazer um debate pedagógico. Eu não posso aceitar que na minha vez de falar tem que estar constantemente a me interromper. Eu estou a responder à pergunta que está a fazer. Exato. Está a perguntar que impacto terá na vida do cidadão. Vou lhe dar mais um outro exemplo. O programa de energia fotovoltaico é patrocinado pelo governo norte-americano. Já é uma realidade no país? A jornalista tem que saber que o presidente no ano passado inaugurou o campo em Benguela. Prevê-se o do Namibe, vai se construir no Ambo. Isso gerou emprego. E mais, o embaixador norte-americano também fez referência que, por exemplo, no encontro que o presidente João Lourenço vai travar agora com Joe Biden, há uma questão que tem que ver com o melhoramento do setor privado em Angola. O que quer dizer que as empresas norte-americanas, o governo norte-americano vai fortalecer esse setor. E isso é de todo importante, porque nós só vamos ter uma economia capaz e uma economia sustentável se nós tivermos um setor privado também sustentável. Cabe agora os nossos concidadãos empresários organizarem-se melhor para beneficiarem-se destes pacotes econômicos que virão. Os Estados têm planos a curto, médio e longo prazo, o que quer dizer que há impacto que vai se sentir a curto, como nós já estamos a fazer referência com estes postos de trabalho, já demos referência da exploração agora, ou seja, da construção da refinaria do Soio, gerou emprego, eu conheço cidadãos que trabalham ali e mais. Também não é verdade, como disse o Luís de Castro, que os que estão a ser julgados só são os do tempo do presidente José Eduardo dos Santos. Nós não temos memória curta. O presidente João Lourenço chegou no primeiro mandato de exonerar o seu secretário para os assuntos econômicos, porque foi indiciado e depois para que se constituísse um processo crime contra ele. Está em curso. Ou seja, e aliás, o presidente não diria, mas o embaixador norte-americano também reconheceu essas questões de combate à corrupção, elas não são feitas como que de dia para noite, é um processo. E mais, e a corrupção, para terminar, mesmo, e a corrupção e o combate à corrupção tem níveis. Nós costumamos dizer assim, é só olhar para a lei e é só olhar para a prática. Ela é de nível alto, médio e baixo. Está tudo bem que o nível alto gerou as percepções que gerou, mas nós não podemos minimizar aqueles concidadãos que, postos em flagrante delito a subornarem
ou então a serem ou a praticarem corrupção, perdem os seus postos de emprego. Refiro-me aos agentes da polícia e outros agentes econômicos que o IGAI anda aí atrás a cumprir com o seu papel. Não podemos minimizar isso. Muito obrigado, Hamilton da Gama. A Luís de Castro. Normalmente, Exato. quando se defende o indefensável, nota-se claramente no rosto de quem defende o indefensável. Por que deste exemplo, Luís de Castro? Há alguns sinais de nervosismo, Não, alguns não sinais, estamos nervosos, estamos tranquilos. de falta de urbanidade, e isso é claramente normal quando se está a defender o indefensável. Nós dissemos aqui, e muito bem, que a América, e deixa-me dizer que nos encontros que eu tive com o pessoal da Embaixada Americana já antes das eleições, e eu falo aqui com muita prática, falo aqui não o sabor do vento, mas porque eu tenho relações com esse pessoal da Embaixada Americana, é claramente que os interesses, ou seja, a diplomacia que a América vai fazendo nos últimos anos e também com o embaixador Tulinabo, o atual embaixador norte-americano em solo angolano, é uma diplomacia meramente econômica. Agora, trazer aqui questões, por exemplo, dizer que questões de democracia ou questões de transparência, eu penso que é de facto chover no molhado. Mas o que é a transparência? Que é chover no molhado, por exemplo. Deixa-me Deixa-me falar, vamos ser urbanos, deixa-me falar. Não, você quando Bacia falou, não trouxeste Não, há várias, disseste várias vezes que Eu falaste e falei os teus fora colegas do não te microfone. cortaram. Não, eu não te cortei, deixa-me falar. Vou lhe deixar falar, só estou a dizer que tem que definir conceitos para depois não passar por sessão. Está a falar sobre um conceito que a ciência não define. Deixa-me falar. Se Vamos me fazer um deixar, debate deixa-me científico falar. pedagógico. Deixa-me falar. Pode falar, tá à vontade, Deixa-me pode falar. falar. Esses são claramente sinais de nervosismo. Nós não E é estamos normal. nervosos, estamos Não te tranquilos. sintas E, aliás, nervoso. já temos Vamos lá. Permita, Hamilton da Gama, permita. Vamos lá Exato, chegar permita. até. Vamos lá chegar. Exato, para termos um debate saudável, então é bom que cada um termine o seu pensamento. Vamos lá chegar até desparasitarmos aqui a mente do meu caro colega, porque parece claramente que existe aí algumas situações que precisam ser desparasitadas. Quando falou-se essencialmente... Hamilton, permita mesmo. E o meu colega trouxe, quando falou de questões de democracia, trouxe aqui à baila, por exemplo, a intenção do processo de destituição do presidente João Lourenço. Há uma situação claramente aberrante que aconteceu nessa intenção do processo de destituição do presidente João Lourenço, que a UNITA levou à Assembleia Nacional, que foi o facto de que, com todo o cenário, todo o enredo preparado na Assembleia Nacional, 30 minutos estavam as urnas preparadas, porque seria o voto secreto, as urnas preparadas, o plenário preparado. 30 minutos antes de começar o plenário, a presidenta, segundo aquilo que nós tivemos conhecimento, publicado pelo jornalista José Gama, o CEO do Clube CAP, a presidente da Assembleia Nacional foi chamada para um encontro privado com o presidente João Lourenço e alguns membros da sua administração, para orientá-la a retirar as mesas da Assembleia e fazer votação de mão ao ar. Portanto, isso é um sinal claro de falta de democracia. E nós temos estado a dizer recorrentemente que nós temos em Angola um sistema híbrido, que é autocrático competitivo. Nos sistemas híbridos autocrático-competitivo, nós temos eleições, mas no fundo quem controla as eleições é o partido que sustenta o governo. Nós temos tribunais, mas no fundo os tribunais não são independentes e quem manda nos tribunais ainda é o titular do poder executivo. Portanto, não se pode falar de democracia nesse formato. Você não pode falar de democracia quando se está a aprender
recorrentemente jovens por estarem a escrutinar os atos do Presidente da República ou por estarem a criticar o Presidente da República. Nós temos hoje jovens detidos em Luanda, estamos a falar do Tanais Neutro, estamos a falar de outros jovens detidos porque foram a uma manifestação e escrutinaram os atos do Presidente da República. Tu tens uma Net Naara presa também por escrutinar atos do Presidente da República. Ou seja, nós ainda temos muitos jornalistas perseguidos em Angola. Não se pode falar de democracia, não se pode falar de liberdades fundamentais com esse tipo de ações que vão correndo ainda na administração lourencista. Aliás, é unânime para aquelas pessoas que pensam com a própria cabeça, é unânime hoje dizer-se, por exemplo, que do ponto de vista das liberdades nós tivemos um recuo muito grande na administração lourencista. Do ponto de vista até daquilo que é a própria comunicação social, nós tivemos também um recuo muito grande. É só vermos, por exemplo, que cadeias televisivas como a Zimbo, rádios como a Mais e outras, estão hoje ao serviço do próprio regime. De que ponto de vista é que nós vamos falar hoje de transparência nesse formato? Lá vê uma coisa, por exemplo, falou-se aqui que no processo de destituição da UNITA contra o Presidente da República, a UNITA foi buscar informação nos portais. Como é que hoje são feitas, por exemplo, adjudicações diretas aqui em empresas? Quem são os detentores dessas empresas, as empresas, por exemplo, que têm o monopólio da construção a nível do próprio país. Portanto, fala-se, transparência? Não há transparência. Será que essas empresas são as únicas que têm capacidade para construir a nível do país? E mais, há uma coisa que acontece. Muitas dessas empresas acabam por receber adjudicações diretas, mas não fazendo as obras. O que acontece? Vão subempreitar a outras empresas. O que quer dizer que essas empresas que recebem a subempreitada também têm condições para construir aquilo que as 2 ou 3 empresas que detêm o monopólio de construção no país recebem. Então, não há aqui, portanto, falar de democracia, falar de transparência, falar... O Luís de Carlos espera que neste encontro o presidente trate de assuntos da democracia, não muito de fora econômico. Não, esse encontro que o presidente João Lourenço tem com o presidente Biden é um encontro meramente econômico. Portanto, a América precisa reforçar os seus interesses em Angola, em África, aliás, e vê em Angola uma oportunidade muito grande. Falou-se aqui, por exemplo, dos interesses que a América... E este encontro será benefício para os americanos? Exato. O maior benefício para esse encontro, o maior beneficiário para esse encontro é certamente a América. Falou-se aqui, por exemplo, olhou-se para o retrovisor para falar sobre os interesses que a América sempre teve em Angola. Falou-se do presidente Henry Ford. Deixa-vos trazer aqui, por exemplo, há um encontro que o presidente Henry Ford tem com Mao Tse-tung em Pequim, onde participa Mao Tse-tung, participa o presidente Henry Ford, participa o secretário de Estado Henry Kissinger e participa também o primeiro vice-ministro da China, acho que Deng Xiaoping. Qual era o interesse da América na altura? A preocupação da América na altura era a atuação da URSS no Oceano Índico e na África Ocidental, sobretudo Angola, por causa da expansão da URSS preocupava em grosso modo aquilo que era os interesses da América. O que é que o coisa faz? Neste encontro, o presidente Mao manifesta interesse ao presidente Henry Ford de se apoiar a UNITA. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que apoiar a UNITA. E vamos apoiar a UNITA como? Vamos apoiar a UNITA através do Zaire de Mobutu Sese Seko Azabang Uzebeng, porque na altura a América já havia disponibilizado verbas para a UNITA através
da Zâmbia, mas era uma coisa como de muito irrisória e até preocupava, em grosso modo, essa atuação da URSS na África Ocidental, sobretudo Angola. Daí o interesse. Esse interesse foi se arrastando com o presidente Ronald Reagan, foi se arrastando com o presidente Bush, daí o presidente, o Savimbi, o Dr. Savimbi ter sido recebido na Casa Branca pelo presidente Reagan e ter sido recebido também pelo presidente Para terminar, no momento para o senhor, permita-me. pelo presidente, pelo Bush pai. Mas, no fundo, todo esse interesse sempre foi interesse econômico, não era interesse, sobretudo, de democracia, interesse, porque a América é um país que tudo aquilo que a América fala sobre democracia, sobre direitos humanos, são meros adornos. Voltamos a ser de Castro, se olharmos para a América é o maior violador de direitos humanos que existe a nível do próprio mundo. Muito obrigado. Doutor Bacia, permita-me, vamos então chamar os ouvintes. Daremos continuidade depois da interação com o estimado ouvinte. 92385-0808 está a linha aberta, estimado ouvinte, e queremos melhorar o nosso discurso. O presidente será recebido esta manhã, mas o encontro acontece às 14 horas e 30 minutos nos Estados Unidos da América e para Angola será 20 horas e 30 minutos. Este é um dado, queremos melhorar então o nosso discurso. Será recebido, mas o encontro acontece às 14 horas e 30 minutos e tanto às 20 horas e 30 minutos será aqui em Angola. 92385-0808 92385-0808 está a linha aberta, estimado ouvinte, faça parte, avise o presidente da República, João Lourenço, reúne-se às 14 horas e 30 minutos com seu homólogo Joe Biden, então, para estabelecerem relações bilaterais. 92385-0808 são convidados para esta edição. Hamilton da Gama, politólogo, o Dr. Alfredo Bacia, economista, faltou esta mesa redonda, melhor dito, o jurista Hilário Sambandua, também está conosco o Luiz de Castro, ativista cívico. Alô, bom dia. 92385-0808, bom dia. 92385, a linha está congestionada. Alô, bom dia. Quem fala aí a partir de onde? Tenha bondade, companheiro, seu contributo. Nós agradecemos, Sr. Chimbuto. Fique ali do outro lado, 92385-0808, está a linha aberta, estimado ouvinte. 8 horas, 9 horas já. Alô, bom dia. Quem fala aí a partir de onde? Tenha a bondade. Ok, bem, primeiro saudar os nossos panelistas, em especial o Luís Castro, sem desprimor aos outros intervenientes, mas nós, quando cidadãos, olhar para o país muito vezes. E antes de ser a visita em concreto, não Lourenço, os angolanos esperam que haja aqui
não há resoluções de curto prazo, né? Muito bem, além de independentes, de que há aqui um elemento muito. Eu ouço vozes que eu não consigo depois fazer o raciocínio, porque eu ouço vozes no fundo, eu não sei. Estamos a ouvi-lo, sim, estamos a ouvi-lo em perfeitas condições. Há uma interferência na comunicação, então por isso que eu estou a fazer essa reclamação. Eu dizia que o presidente João Lourenço, tudo aquilo que faz, deve ser reconhecido com o país. Isto de dizer. Ao invés de estar a fazer as viagens, eu acho que há necessidade de olhar para aqui para dentro. É bom que o presidente faça viagens, faça essa, não digo diplomacia, né? Faça essa digressão, né, para os Estados Unidos, um encontro mais particular, mas isso tem que ser e porque a vida dos Estados Unidos está lá nada bem. O Estado virou-se praticamente para os Estados Unidos, esqueceu-se da China e da Rússia, sabe que a essência da nossa diplomacia andou mais pela Rússia e China, e hoje há uma espécie de ciúme. Sabiam que o embaixador chinês de certa forma busca e daqui a algum tempo também já está aqui a história. Então fica aqui como monopolizar aqui e com a continuação com você. Nós agradecemos, senhor, que referiu ao anonimato, fica ali do outro lado, 92385-0808, está a linha aberta, estimado vídeo, faça parte e deixa o seu contributo. Alô, bom dia. Quem fala e a partir de onde? Sim, eu falo, aqui no anonimato, fala Tenha bondade. Nós, ao ser temos um ditado que diz católico. Sofremos sofrimento determinado. É difícil dizer que a parte que estamos a sofrer essa parte da vida do presidente venha realmente ainda a melhorar o tipo de vida que nós estamos a viver hoje. Só para dizer que não esperamos nada dessa viagem, como já as demais já não sofreram efeitos. Quanto ao ceticismo do americano para com Angola, o americano não tem nada a ver para conosco, porque o americano, se quisesse ajudar Angola, quando os nossos votos foram roubados no tempo das eleições, daquela forma realmente esperávamos. O angolano esperava que o americano, sendo a potência máxima do mundo, faria qualquer coisa para aquele episódio que se passasse em Angola. Mas daquela forma que nós fomos humilhados, é verdade, o povo a chorar, mas alguém sem titular no poder, é impossível pensar que tenhamos algumas coisas credíveis que venham a partir das Américas. É uma viagem que está a se fazer, alguém vai conhecer a Casa Branca como está, mas que esperamos menos dessa viagem. É com muita pena,
Muito obrigado. Não esperamos nada dessa viagem. Eu espero que os outros venham também para dar seu contributo. Muito obrigado mesmo. Nós agradecemos já todos que preferiram anonimato neste painel desta edição referente ao dia 30, por sinal, o último mês de novembro. Bom dia, quem fala aí a partir de onde? Bom dia, falo Calmoso Vasco Vita Candeeiro, a partir do bairro Bom Pastor. Senhor Calmoso, o seu contributo, tenha bondade. Sim, eu faço das minhas palavras do senhor ativista aí, o Luís do Castro. Eu estou a gostar muito do comentário dele. Força e coragem a não tapar o sol com a peneira. E queria também dar um ponto de vista ao meu irmão aí, o Vasco da Gama, que é para quando estiver no debate, tem que ser mais honesto possível e não se estressar ou se nervar. Porque há coisas que às vezes, quando o outro está a falar, é preciso entender mesmo para que não se desvie daquilo que é a realidade. É o que o Luís do Castro queria fazer. Mas o irmão achou um pouco diferente, né? Mas é próprio do debate. E eu gostaria de saber também se o que nós estamos a precisar nesses momentos são contratos ou investimentos a longo prazo ou a curto prazo. Esse preciso momento, não para depois, mas agora é o que eu gostaria de saber. Por outro, já sabe-se que todos os camaradas do MPLA, sempre os seus líderes, tudo que fazem é positivo, eles nunca estão errados. O que é errado também. As pessoas não podem sempre só olhar para o líder como uma pessoa positivista, sempre certo. Todos nós somos humanos e todo ser humano é sujeito a os seus seguidores, aqueles que estão sempre próximo dele, há que dirigir também o chefe e lhe dirigir no bom sentido, no bom caminho. É mais ou menos esta a minha opinião. Muito obrigado. Nós agradecemos, senhor Calmoso. Fica ali do outro lado, 92385-0808, está a linha aberta. Companheiro. Muito obrigado. Tanto quero antes saudar a todos os comentadores deste painel, parabenizar já agora pela pertinência do tema. Muito obrigado. E isso nos atualiza sobremaneira. O meu contributo e o presidente norte-americano. E estamos a levar o debate, em algum momento, numa perspectiva mais interna e não nos estão a apresentar naquilo que são as verdadeiras vantagens, aquilo que nos é conveniente saber como população em torno dos benefícios, né, do que se pretende exatamente neste encontro entre os dois Estados. Está a trazer um debate muito mais partidário, está a falar um bocadinho mais sobre aspectos que não têm nada a ver com o tema e está a desencadear exatamente o debate numa perspectiva muito pessoal. Então, gostaria que a abordagem pudesse ser mais aberta e muito mais centrada naquilo que se pretende o encontro do Presidente da República, João Lourenço, e o Presidente norte-americano. Este é o meu subsídio. Muito obrigado. Nós agradecemos. Fique ali do outro lado. Ficou